Todos a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. São João, capítulo 7, versículo 38. És o mapa da jornada dos que seguem para o céu. És a carta enviada que o atalaia tem na mão. És as velas da jangada dos que levam a salvação. Livro de amor, livro que nos dá prazer, nos Salvador, no Espírito e no saber. Livro bendito, só em ti pode habitar a palavra de amor que dos lábios do Senhor saiu para em ti falar. Bíblia Sagrada, És o livro de fulgor, és a joia rejeitada pelo vituperador. És o livro para sembrar contra o horror da corrupção. És o livro que nos manda falar desta salvação. Além do véu estás livro do Senhor, livro do céu que transforma o pecador. Livro sagrado, bem-aventurados são os que cantam o louvor que registras com amor pela nossa salvação. Bíblia Sagrada, és a luz do meu viver, és a lança e a espada que me levam a vencer. és dos dedos do brilhante, és do jardim a linda flor.
adiante, que nos mostra o Salvador. Tu vens de Deus, livro santo de Jesus, dos altos céus, revelaste a nossa cruz. Graça e paz vos sejam multiplicadas em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema de hoje é: as Escrituras afirmam. Ouvintes, a Bíblia, a Palavra de Deus, afirma que Deus é invisível. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 16. E primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Que Deus é Espírito. São João, capítulo 4, versículo 24. Que Deus é infinito. Jeremias, capítulo 23, versículos 23 e 24. Que Jesus Cristo é a revelação de Deus. São João, capítulo 1, versículo 18. Que Jesus é a imagem de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 15. E segunda aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 4 ao 6. Que Jesus é Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. Que Deus estava em Cristo. Segunda carta aos Coríntios 5, versículo 19. Que Deus habita em Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Que Deus é Salvador em Cristo. Judas, versículo 25. São afirmações da Bíblia Sagrada. Que Deus é invisível, que Deus é Espírito, que Deus é infinito, que Jesus Cristo é a revelação de Deus, que Jesus é a imagem de Deus, que Jesus é Deus conosco, que Deus estava em Cristo, que Deus habita em Cristo, que Deus é Salvador em Cristo. Portanto, Jesus Cristo é a revelação de Deus. Ele é Deus encarnado. São João, capítulo 1, versículo 14. Quem vê a Jesus, vê a Deus. Quem conhece a Jesus, conhece a Deus. São João, capítulo 8, versículo 19. Ninguém vê ao Pai, senão
em Jesus, São João, capítulo 14, do versículo 6 ao 10. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. São João, capítulo 6, versículo 46. Quem vê a mim, vê ao Pai. São João 14, versículo 9. Pois eu e o Pai somos um. São João capítulo 10, versículo 30. Foi por esta razão, ouvintes, que Tomé, em São João capítulo 20, versículo 28, exclamou: Senhor meu e Deus meu. E Pedro disse na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 1, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E São Paulo também, na carta aos Romanos, capítulo 9, versículo 5, disse: Cristo, Deus bendito e eternamente. Meus queridos irmãos, ouvintes, os apóstolos, tendo a revelação de Lucas, capítulo 24, versículo 45, onde está escrito: Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E também em Gálatas 1,12, quando São Paulo disse: Porque o que eu aprendi não foi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Então, em cumprimento a Mateus capítulo 28, versículo 19, batizaram usando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme vemos em Atos 2, 38, Atos capítulo 8, do 14 ao 16, Atos capítulo 10, versículos 47 e 48, Atos capítulo 19, do versículo 1 ao 5. Você só vai encontrar ali o cumprimento de Mateus 28, 19. Não vai encontrar nenhum apóstolo, nenhum discípulo, nenhum homem de Deus usando as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Eles usaram somente o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, concluímos que Jesus veio manifestar o nome de Deus aos homens, pois ele estava orando em São João 17. Aí você me diz assim: mas ele estava orando ao Pai. Então, como que Jesus pode ser o Pai, se ele está orando ao Pai? Ora, em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 8, está escrito assim:
de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, na forma de homem, era o homem Jesus, orando ao Espírito Santo, o Pai, que estava nele. E ele orando, São João 17,6, ele disse: manifestei o teu nome aos homens. Em São João 14,26, ele diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome. Em São João capítulo 5, versículo 43, ele disse: eu vim em nome de meu Pai. Em São João 14,26, ele disse: o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Mas ele se revelava aos seus apóstolos, conforme São João 14, 8 e 9. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso me basta. E Jesus lhe disse: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então nós vemos que a doutrina da Trindade, inteiramente inescriturística, não é encontrada na era apostólica. A Bíblia não diz nada de nenhuma primeira, segunda ou terceira pessoa de Deus, mas sim que Deus foi manifestado em carne. Ouviram bem? A Bíblia não diz nada de uma primeira, de uma segunda, de uma terceira pessoa na divindade. A Bíblia afirma simplesmente que Deus foi manifestado em carne. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Isto deveria pôr fim ao assunto. Deus veio em forma humana. Ele era Senhor e Cristo. Atos 2:36. Saiba com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Sim, ele era Senhor e Cristo,
Porém, o tabernáculo de fora, que os homens podiam ver, foi chamado de Jesus. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que este Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Podes ver aí, meus irmãos, Senhor Jesus Cristo? Se Jesus é Senhor e Cristo, então Ele, Jesus, é e não pode ser outra coisa menos que Pai, Filho e Espírito Santo em uma pessoa manifesta em carne. E não três pessoas, mas um Deus manifesto em três títulos menores, maiores. Em Apocalipse diz plenamente que Jesus é, o que era, o que há de vir, o Alfa, o Ômega, o que significa do A ao Z, ou melhor, o tudo. Ele é o Deus poderoso. Ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales, a estrela resplandecente da manhã, a videira verdadeira, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é Deus, Deus Todo-Poderoso, o único e verdadeiro Deus. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. Sabemos que Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Agora, esta verdade tem sido tão pervertida que se necessita hoje de uma revelação para se ver a verdade da deidade. Busque-a em humildade, busque de coração, você a receberá. E então poderá ver Jesus como a imagem expressa de Deus, a semente da mulher concebida pelo próprio Deus. Deus criou no ventre de Maria tanto o óvulo quanto a célula sanguínea, sendo Jesus, portanto, todo de Deus, sem nenhuma mistura humana, e Maria, a incubadora humana que Deus usou. O grande arquiteto construiu para si mesmo um corpo. Ele não teve que pedir emprestado a ninguém, a nenhuma mulher ou a nenhum homem. Deus construiu para si mesmo uma casa, Jesus, e nela habitou em plenitude. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aleluia! Glória a Deus! Deus se fez carne. Pega os Hebreus 10, 5, pelo que entrando no mundo diz: sacrifícios e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Aquele corpo foi preparado no ventre de Maria,
para que Deus pudesse habitar nele. Por isso que ele disse para Filipe, repetindo, São João capítulo 14, versículo 8, 9 e 10. Filipe disse: mostra-nos o Pai, e isto me basta. Jesus lhe responde: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, o Pai está em mim, e que as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Aleluia! Nós vamos orar. Gracioso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus Cristo, abençoa poderosamente os nossos ouvintes, esclarecendo, iluminando-os com a revelação da verdade. Em nome de Jesus Cristo, estenda tuas mãos também e abençoa, Pai, o nosso povo, as pessoas doentes, as pessoas desempregadas. Abençoa, em nome do Senhor Jesus. Amém.